Oi, oi, queridos, tudo bem? Boa noite a todos. Aqui em Curitiba, frio. E aí, como é que tá? Bom, hoje nós vamos conversar, vamos bater um papo com a Gabi. A Gabi ela é ouvinte e sabe Libras. Então, a nossa experiência vai ser um pouquinho diferente das outras lives. Oi, oi, queridos. Boa noite, Isaac. Boa noite. Oi, quem me deu oi lá em cima que não vi? Ellen. Boa noite, Ellen. Oi, Lilian. Tudo bom, pessoal? Vão chegando que eu vou explicando como é que vai ser. Nas outras lives, eu falei junto com a língua de sinais, Libras, né? Fiz bimodalismo. Eu não gosto, mas estamos com coronavírus, pandemia, então estratégias de comunicação, né? Mas hoje a Gabi, depois eu vou descobrir o sinal da Gabi, já te chamo. Ela sabe Libras, então nós vamos fazer diferente, né? Eu vou falar e aí a Gabi sinaliza e depois a Gabi fala e eu sinalizo. E aí a gente vai brincando com isso. É bom quando a gente recebe um convidado fluente em Libras e também intérprete, diferente, né? Uma proposta diferente para vocês. Oi, Isaac, que bom que você está evoluindo na Libras. Oi, mãe! Bem-vinda! Deixa eu achar a Libras Gabi. Deixa eu passar para vocês antes de chamar a Gabi, algumas dicas. Aqui embaixo tem uma cartinha com um ponto de interrogação, né? Nessa cartinha você pode livre escrever dúvidas. Você pode colocar ali qualquer dúvida, pergunta que você tenha. É mais fácil de eu encontrar, porque olhando nos comentários fica muita coisa e eu me perco. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre a Libras, escreva nos comentários. Na hora da sinalização, eu bloqueio os comentários, porque atrapalha, né? Os surdos que estão assistindo, quando eles veem a sinalização junto com os comentários, atrapalha, né? Então a maioria dos surdos pede para eu bloquear, né? Bloquear os comentários. Então fiquem à vontade em participar, mas escrevam as dúvidas, as perguntas na cartinha de ponto de interrogação. Já perguntas. Já recebemos perguntas. Gente, quantas perguntas! Que legal! A Carla mandou perguntas, né? Se tem alguém na família que é surdo. A psicóloga Josiane também mandou pergunta. Eu vou ler todas elas então para a Gabi. Aproveitando a Josiane, se ela estiver aí, depois ela me responde. Ela tem o perfil que é psicóloga Josiane, se ela é surda e se faz atendimento em Libras, né? Porque eu sou psicóloga e aí eu tenho curiosidade, acho que é importante ter contato com psicólogos que atendem, psicólogos ou psicólogos que atendem em Libras. Isso, as perguntas, ótimo. Vou chamar a Gabi.
Oi, pessoal, tudo bom? Me desculpa, minha internet começou a travar, mudei de lugar. É normal, acontece. Ai, meu Deus. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou bloquear os comentários para não atrapalhar a sinalização, tá? Aí no finalzinho eu libero, tá? Combinado. Turn off. Muito bem. Primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Você pode se apresentar, não sei se em Libras ou falando. Então, quando a Gabi fizer Libras, eu falo. Ou se ela falar, eu faço Libras. A gente vai trocando. Então, até que você fale, porque já me deu calor. Combinado, eu também já tirei tudo. Legal. Bom, então, meu nome é Gabriela, mas eu prefiro que chame de Gabi, né? Todo mundo me conhece assim. E o meu sinal é esse. Eu vi que você tinha perguntado, esse é o meu É sinal, por causa do meu cabelo, que é bem grande. bonito. É, não tem uma letrinha, é bem simples, é só o cabelo. Esse é o meu sinal. Eu sei. O seu eu sei, por causa das aulas de É ASL. verdade, sim, Gabi foi minha aluna de ASL. Uhum. E a Bom, minha cidade é Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou Mogi das Cruzes também. Os dois sinais estão certos. M, assim, em pezinho, ou MC. MC. M ou MC. Ambos estão certos, por quê? Antigamente, o primeiro sinal era esse, só o Mzinho, tá? Só que lembra, alguns surdos confundiam, lembrava muito com o sinal de motel. Então, eles ah, criaram um novo MC. gente, que ótimo, imagina. E aí, então, os Para dois onde estão você vai certos. agora? Onde? Ah, motel. Não, 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 não. Hoje. Sensacional. Ai, eu adoro. Bom, eu vou. Você me interpreta? Claro. Ai, gente, que chique. Tá. Então, pessoal, eu anotei uma série de perguntas que vocês me mandaram, tá? Eu coloquei lá no Stories a nossa foto, minha e da Gabi, e deixei uma caixinha de perguntas. Para quem tivesse alguma dúvida, me escrevesse, me mandasse mensagens. Eu recebi várias perguntas, tá? Eu fui agrupando as perguntas mais ou menos assim com um histórico, né? Do começo, digamos, da vida da Gabi com a Libras, curiosidades do início do envolvimento da Gabi com a Libras, até dúvidas mais recentes, né? Que por sinal uma xará da Gabi, uma outra Gabi, mandou, né, uma pergunta bem atual, falando que ela é do Rio de Janeiro e querendo saber sobre variações linguísticas, se existem, se não existem, se isso impede ela de aprender língua de sinais ou não, né? Então, eu vou começar com a primeira pergunta. A Gabi estava interpretando para Libras, e aí a Gabi vai responder em português e eu vou fazer a sinalização. Vou ser a Gabi em Libras. A primeira pergunta é da Carla, Carla com K. Carla. A Carla pergunta assim: por que interesse em Libras? Você tem alguém da família que é surdo? Eu também, curiosa, igual Carla. Bom, vamos lá. Começando, né? Na verdade, eu não tenho alguém da família com surdez profunda que seja usuária de Libras. O que que acontece? Quando eu era pequena, quando eu tinha aproximadamente uns 6, 7 anos, eu ia para a escola e eu pegava ônibus, e nesse ônibus eu sempre via um surdo, um senhor surdo, conversando com alguém que deve ser da família, em Libras, né? Se comunicando na língua de sinais. E eu, desde pequenininha, ficava ali olhando e eu pensava, um dia eu vou conversar com ele.
Então foi aí que começou o meu interesse. Foi por causa desse senhor. E assim, dando continuidade, eu não sei se ainda vão ter outras perguntas referentes a isso. Tem, mas Sim, pode tem? continuar. Pode. Bom, então eu vou continuar, depois qualquer coisa a gente complementa. Então eu conheci Libras vendo pela primeira vez esse senhor fazendo no ônibus. E quando eu tive a oportunidade de começar a estudar, eu já era um pouquinho mais velha, faz 10 anos, tá, gente, que eu estou na área. E eu comecei a estudar então com 15 anos, hoje eu tenho 25. E eu comecei a aprender para conversar com aquele senhor quando eu conheci aos 6 anos. Eu nem sabia quem ele era, o nome, onde ele morava. Eu só sabia que ele pegava aquele ônibus que eu pegava. Então eu pensei, um dia eu vou chegar nele. E outra experiência também que eu tive foi numa cantata, numa igreja. Eu não me lembro agora se a cantata era de Natal ou de Páscoa. Mas foi uma experiência muito especial para mim também, porque a cantata ela foi interpretada, né, com acessibilidade em Libras, e isso me marcou e foi aonde eu tive aquele insight de que eu queria aprender. Que idade que tu tinhas nessa cantata? Olha, foi bem próximo de quando eu comecei a aprender. Eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos. E agora, a minha curiosidade, Gabi. Tu despertou o interesse indo para a escola, né? E encontrando esse senhor, observando esse senhor no ônibus, né? E aí fostes aprender Libras para se comunicar ou para conseguir se comunicar com ele. Você chegou a encontrá-lo depois, a conversar com ele? Fiquei curiosa se o teu objetivo foi alcançado ou não. Será? Sim, sim. Então, Hum. depois, na verdade, no primeiro ano, sim. Na verdade, Ai, no que feliz! primeiro ano que eu estava aprendendo Libras, Aham. quando eu comecei, logo que eu comecei a aprender Libras, eu encontrei com ele no ônibus também. Mas eu fiquei muito insegura de falar até o alfabeto, até de soletrar meu nome. Porque eu tava começando, eu pensei, e se ele dispara a falar? Eu sei que é aquele medinho que todo o pessoal do básico sente. Então eu cheguei em casa extremamente decepcionada. Eu falei, gente, como assim? Eu pedi para Deus para que eu aprendesse, para que um dia eu falasse com ele, e quando Deus me deu a oportunidade, eu deixei passar. Aí aquilo me deixou bem triste, né? Aquela sensação de arrependimento por não ter chegado nesse senhor. Aí foi passando o tempo e eu pedi para que Deus me desse essa oportunidade de novo. E aí um dia eu tava no terminal de ônibus da minha cidade e aí tava uma fila imensa nesse terminal. E esse senhor chegou para falar com o moço que tava na minha frente. E eu nem percebi, eu tava mexendo no celular. Aí eu vi que o moço só falou assim, eu ouvi, né, que o moço falou assim, ai, eu não tô entendendo, desculpa, alguém entende o que ele tá falando? E aí eu tirei o celular e vi que era ele, e eu já sabia Libras nessa época. E aí eu comecei a conversar, oi, eu posso te ajudar? Tudo bom? Eu sou intérprete, pode conversar comigo. E aí ele começou a tirar as dúvidas, nisso ele entrou no ônibus comigo, e foi onde eu comecei a conversar com ele e explicar pra ele que eu sou intérprete hoje, eu trabalho com Libras, porque o primeiro contato que eu tive, a primeira pessoa que eu vi fazendo Libras foi ele. E ele ficou tão feliz, que ele começou a encontrar pessoas no ônibus que ele conhecia e falar para todo mundo que eu aprendi Libras por causa dele. E hoje eu sei onde ele mora, eu sei, né, eu conheço ele, o nome, o sinal. E ele é usuário da Libras, mas não usa assim com tanta profundidade, até porque ele aprendeu depois de uma certa idade. Mas onde ele me encontra, às vezes ele tá no ônibus, eu tô no ponto, ele dá um tchauzinho, ele mexe comigo. É muito legal, conversamos sempre assim que a gente se vê. Ai, que legal! Ai, que fantástico isso. Muito bom. É muito legal. Muito, muito É bonita claro a que história, depois né?
A Libras me abriu diversos caminhos e eu fui conhecendo diversos outros surdos, né? Sim, e esse contato, né, Gabi, com a comunidade surda é muito importante, né? Sim, Porque é na sim. comunidade surda, que é a comunidade surda, que às vezes me perguntam, né? Ah, a comunidade surda é só de surdos. Existem diversos teóricos que falam sobre isso, né? Mas existem teóricos que pensam a comunidade surda não isolada da sociedade, mas uma comunidade que é composta por surdos, por ouvintes, né? A comunidade não marcada pelo biológico. E é muito importante esse contato com a comunidade, porque é onde a língua vive, né? Seja um surdo fluente em Libras, ou esse senhor não é fluente em Libras, mas a Libras, ela vive, ela pulsa nesse senhor, da forma dele, do jeito dele, mas ela existe, né, naquele ser humano. Então, essa abertura, né, que tu mostrastes de se comunicar, ir ao encontro, dialogar, né, com o diferente, né, com respeito a essa diversidade, a essa diferença linguística, né, é muito importante. Né? Seja um surdo fluente e com muita habilidade na língua de sinais, ou não, né? De repente nem tanto, né? Mas também com coisas tão importantes para dizer, tão válidas, tão preciosas quanto o não, o muito fluente, né? Essa destreza no idioma, tanto na Libras, quanto no português, quanto no inglês, ela não representa sabedoria, né? Eu acho isso muito importante na tua fala, né? Esse valor que foi dado a um senhor, né? Então um senhor que não é fluente, não é, né, um exímio sinalizador, mas que plantou na hora certa em ti a semente da vontade de conhecer, de ir atrás da Libras, e hoje tu sinalizas muito bem, interpretas muito bem, né? E trabalha com língua de sinais, né? Então, eu acho muito lindo isso, esse movimento, né? Como as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Você quer complementar alguma coisa, Gabi? Não, é isso aí, eu concordo, eu concordo. E quando a gente pensa, né, no contato com os surdos, tem que ter aquela troca também, né? Não só da gente aprender mais da língua deles, mas a gente também ensiná-los, ensinar eles, né, algumas coisas da língua que eles ainda não sabem. É uma troca, né? Assim como a gente está sempre aprendendo coisas mais formais do português, também podemos ajudar os outros surdos que não são tão fluentes na Libras como a própria Débora disse. É uma troca. Sempre a gente aprende coisas novas, né? Sim, sim, com certeza. Eu falo que eu até hoje eu aprendo água parar, eu mania de falar e fazer sinais. Eu até hoje, né, não tô acostumada que tem intérprete na live, aí a pessoa já sai sinalizando, né? Parei. Exatamente. Dá uma vontade. Mas até hoje eu aprendo palavras do português novas e eu aprendo sinais novos. Ontem eu fiz uma live com o Gerlan. Ele é do perfil Mestre Libras. Trabalha com cursos de Libras, básico, intermediário, avançado. Um rapaz super querido, sabe? Surdo. E eu conversando com ele, eu falei, Gerlan, você sabe que eu até hoje aprendo sinais novos em Libras e palavras em português também novas. Aí ele ficou curioso, né? Ele falou assim: ah, é, Débora? Você aprende sinais novos até hoje? Eu falei: sim, Gerlan, veja só. Eu fiz uma live com a minha amiga Giovana. Esse é o sinal dela, Giovana. E eu conversando com a Giovana sobre cachorros que sabem sinais, que sabem reconhecer sinais da Libras, eu conversando com ela,
E um participante da live perguntou como é o sinal de raça de cachorro. Aí eu falei, não sei. Perguntei para Giovana, Giovana, sinal de raça de cachorro tem? Aí Giovana, sim, e me ensinou. Raça, R no rosto, é o sinal que ela usa para raça. E aí o Gerlan, que surdo também usa a língua de sinais, falou, nossa, Débora, agora estou aprendendo um novo sinal também, igual você, raça. Porque ele também não conhecia. Mas isso mostra que a língua é viva, a língua está sempre em constante construção. Né? Então, eis a importância de estar vivendo o idioma. Né? Não adianta a gente fazer um curso e depois não ter contato mais. Porque a gente esquece, né? Como o inglês, como o francês. Eu tive aula de francês no colégio, mas não sei francês, porque eu tive um ano de francês, nunca mais tive contato. Né? Então, a importância dessa vivência, né? Verdade, concordo. Pergunta... Ai, parei. Pergunta da Josiane. Gabi, o que... Bom, tu acabou de responder. Gabi, o que te motivou a aprender Libras? Acho que foram esses dois pontos, né? Sim, sim. Foi a questão do surdo que eu conheci e também a cantata. Mas assim, gente, o que me motivou a aprender Libras lá no começo, porque até hoje eu sou motivada a aprender, a continuar sempre aprendendo, né? O primeiro contato foi dessa forma. Mas até hoje eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, então assim, eu amo aprender mais, descobrir mais, ensinar também o que eu sei, né? Dou aulas, então é uma coisa que eu gosto de estar sempre me aprofundando e principalmente o contato com surdos, como já foi dito, né? Eu tenho muitos amigos surdos, sou apaixonada pelos meus amigos surdos, eu chamo os mais próximos, eu considero meus irmãos. Estamos sempre juntos, eles vêm em casa. Não agora no coronavírus, tá, gente? Na pandemia, não. Mas em tempos normais, eles estão sempre comigo, fazemos muitas coisas juntas. Então, assim, todo esse contato e essa profundidade, né, que a gente tem que mergulhar de cabeça na língua, é uma forma também da gente estar sempre buscando esse interesse, né? Esse interesse tem que estar ali todo dia, né? Todo curso que a gente for fazer, em cada coisa nova que a gente for aprender, é importante. Pergunta da Isis. Ah, essa é interessante. Gabi, demorou para você aprender Libras? Eu tenho vontade de aprender, mas tenho medo de que vá demorar muito. Boa pergunta, gostei. Boa! Muito legal. Bom, então, depois que eu tive interesse, conheci o surdo, passei pela cantata, aí eu fui procurar um curso. Na verdade, eu até brinco que foi o curso que me achou, não foi nem eu que achei ele. Por quê? Eu fui no aniversário de uma igreja que estava sendo comemorado, e aí eu recebi um papel informativo dos cursos, cultos e todas as programações que teriam lá naquele mês. E aí uma das coisas que falava naquele papel era exatamente sobre o curso de Libras. E eu não era daquela igreja, né? Então eu fui procurar saber se eu podia participar. E aí eles me responderam que eu podia e que inclusive já começaria no próximo final de semana, que eu podia ir. E assim, eu fiquei ansiosa, mas falei, nossa, mas já no próximo final de semana, não conheço ninguém, vou aparecer assim do nada. Não, acho que eu não vou. Daí na primeira aula eu não fui. Eu fui na segunda aula só. E era uma coisa que eu queria tanto, que eu fui assim, a mais do que o professor pedia. O professor falava sinalizava, por exemplo, enquanto ele falava, fazia o bimodalismo, e aí eu já parava a aula e perguntava, não, mas qual que é esse sinal que você fez? E o professor brincava que eu sugava ele. E aí eu perguntava o tempo todo. Depois que eu conheci os surdos, então, nossa, os surdos, eu fazia de tudo para tentar entender, eu fazia de tudo para perguntar para eles o que eles estavam falando. Não, espera um pouquinho, vai mais devagar que essa parte eu não entendi. Pode repetir esse sinal?
E assim foi indo. E além do curso presencial e do contato que eu fui tendo depois com surdos, eu fiquei comprando livros, assistindo outras videoaulas. Então, assim, eu fui buscando muito, correndo atrás de novas informações para ir aprendendo cada vez mais. Então, foi assim que tudo começou. Então, assim, falando sobre o tempo, normalmente, para você conseguir conversar o básico com o surdo, né? Uma conversa, não para ser intérprete, uma conversa, né? Conseguir cumprimentar, falar coisas básicas, coisas simples do dia a dia. Vamos colocar aí um ano, dependendo do curso, né? Se for um intensivão, pode até ser menos. Mas vamos colocar aí um ano para conversar para conversar um pouquinho com os surdos. Só que nesse um ano, como eu fui assim procurando a mais do que estava sendo oferecido para mim, com isso eu fui adquirindo muito mais rápido do que, por exemplo, a minha turma que fazia aula comigo. Então eu consegui aprender muito mais rápido. E no mesmo primeiro ano que eu comecei a aprender, teve uma ocasião que chegou um surdo na minha igreja. E nesse dia o meu professor não estava, porque era um dia de semana e ele trabalhava. E aí, só tinha eu e mais uma aluna, e essa aluna do curso falou: Eu não vou, não precisa nem insistir. E eu falei: Ai meu Deus, vai ter que ser eu. Entrei em desespero de novo. E minha mãe falou: Não, vai lá, filha, que eu oro por você e vai dar tudo certo. E ainda falei pro surdo: Olha, mas eu não vou ficar lá na frente, é a minha primeira vez, eu tô aprendendo, eu posso sentar do seu lado? E ele falou: Pode, tudo bem, não tem problema. E eu sentei do lado Gabi, para dele interpretar, Gabi, desculpa para te cortar. interpretar, Interpretar, meu porque Deus do não céu, tinha que eu quase não acessibilidade, não tinha acessibilidade. O surdo chegou, ele queria prestar o culto, né? Queria assistir, ver o que ia acontecer. entendi. Ele E aí chegou não para tinha participar. para Sinal de culto participar que você faz. o culto, isso. Culto, tá? E Tá, pode aí, falar, tá? e aí o professor não tava, e como que a gente ia fazer? Aí eu pedi, né? Eu falei, olha, eu estou aprendendo, tá? Fazia 8 meses que eu estava aprendendo. E aí eu sentei do lado dele e falei, aquilo que eu souber, eu vou tentando e vou te ajudando. E só tinha eu, né? Então, no caso. E quando acabou o culto, eu toda desesperada, falei, me desculpe, me perdoe, eu sei que eu preciso aprender, espero que você tenha entendido alguma coisa. E aí o surdo virou pra mim e falou assim: eu amei, eu quero vir sempre. Você pode interpretar sempre pra mim? Porque eu amei. Aí aquilo me surpreendeu. Aí o que eu fui fazer? Vou estudar fora daquela turma que eu tô estudando, vou aprender mais, vou ter mais contato, porque eu quero ajudar esse surdo, já que ele vai vir sempre. E sou eu que tô aqui, vou correr atrás. E aí foi onde eu comecei. Fui correndo atrás, fui estudando em outros lugares, de outras formas. E assim eu fui adquirindo ainda mais rápido por conta dessa vontade de ajudar ele também. É esses momentos assim de vida, né? Que a gente olha e fala, meu Deus, que desesperador, o que, que eu vou fazer agora? Por que, que isso foi acontecer comigo? E sim, foi acontecer porque era para acontecer contigo, né? E foi esse surdo que te deixou no pânico, no terror, que acabou fazendo com que você fosse atrás de conhecimento e se tornasse uma intérprete com mais qualidade, né? Mas vejam que não é uma característica, é uma característica importante, mas não é uma característica comum, né? Então eu acho que nessa história tem valores muito, muito legais, muito importantes da gente aprender com a Gabi, né? Quando uma situação difícil acontece, um aprendizado pode ser feito, né? Através daquela situação. Então,
uma situação em que eu fui colocada para interpretar para um surdo, mas eu ainda não sou intérprete, eu explico isso ao surdo, não há ninguém para fazer a interpretação naquele momento, sento ao lado do surdo, dou o meu melhor, o surdo termina o culto grato e querendo vir mais vezes. Né? E isso faz com que a Gabi vá atrás de conhecimento, se mova em busca do conhecimento. Então, aprender qualquer coisa, pode ser Libras, pode ser andar de bicicleta, pode ser nadar, depende de duas coisas: de boas fontes de conhecimento, de bons professores e do aluno. Porque você pode ter fontes de conhecimento excelentes, uma biblioteca cheia de livros e não ter lido nenhum. Né? Ou você pode ter esmiuçado cada um deles e absorvido o conhecimento. Né? Então, claro, a Gabi teve bons professores, mas também é até hoje uma boa aluna. Né, que se esforce, vai e busca mais. Então, quanto mais esforçado o aluno, quanto mais interessado em adquirir aquele conhecimento, se apropriar daquele conhecimento, mais rápido você vai aprender Libras ou qualquer coisa. Né? Então, eu tenho uma amiga que ela se tornou intérprete de Libras e ela fez o ProLibras. Não é assim, uma intérprete de Libras. Não, ela fez o ProLibras, ela fez uma prova do MEC depois de um ano estudando Libras. Ela botou na cabeça que ela ia ser intérprete porque ela amava aquilo e era a profissão que ela queria ter. E ela começou a estudar e um ano depois fez o ProLibras e foi aprovada. Posso então, falar? Pode. Você também? Eu também. Eu também. Fiz o ProLibras e fui aprovada. Adorei! Eu também. Fiz o ProLibras para tradutora e intérprete de Libras e fui aprovada logo no começo. Então é possível, né? Depende do aluno, né? Depende do aluno. O ProLibras não é possível mais. O ProLibras acabou. Se extinguiu. Acabou, sim, morreu. Mas acabou. Tem outras formações, basta querer se dedicar, estudar. Gente, eu pegava as edições anteriores do ProLibras, eu colocava na TV, eu assistia, reassistia e anotava e me avaliava. E aí eu me filmava fazendo a prova prática. Nossa, foi uma experiência muito legal. Quando chegou o certificado, então, foi maravilhoso. A prova, o ProLibras, para quem não sabe, o ProLibras foi uma prova de proficiência que começou em 2006. Foi o primeiro ProLibras. E ela seguiu até pouco tempo atrás. 2015. Nossa, gente, não é tão pouco tempo atrás, gente. Até 5 anos. Meu Deus do céu, passa muito rápido. Tá, até 2015. E aí depois se extinguiu. Foi uma prova temporária mesmo. Quem desenvolvia essa prova e avaliava, no início foi a UFSC, mas sempre sob a supervisão do MEC. O MEC acompanhava, né? A UFSC. E aí essa prova certificava. Era uma prova de proficiência, certificava tradutores e intérpretes de Libras, português, Libras, e também professores, né, de Libras. Então, quem queria trabalhar como intérprete, fazia a prova de intérprete, professor, a prova de professor. Se queria trabalhar com os dois, tinha que fazer a prova dos dois. E aí você recebia um certificado que vinha da UFSC. Depois foi INES, Gabi. Eu agora confusa. Foi o meu certificado UFSC, mas depois mudou lugar? Então, o meu também é UFSC. O teu UFSC igual? UFSC igual. E o meu é de proficiência em tradução e interpretação.
Mas agora eu dúvida. Se alguém souber, depois me põe nos comentários. Eu acho que o Inis, não sei se o Inis tem alguma coisa envolvida, mas é o UFSC. É a Federal de Santa Catarina, né? Uhum. E, então era uma. Nossa, gente, uma prova difícil. Era super difícil a prova, não era fácil, não. Depois vocês deem uma olhada. Coloquem no Google, quem tem interesse em ser intérprete, tudo, coloque no Google. É um ótimo exercício para intérpretes. É muito. A prova de 2006, então, gente, é uma pérola na história. Ela é muito boa. Eu fiz a prova de 2006 no Rio Grande do 2006, a Sul. primeira. Eu fiz a primeira prova, era uma criança. Uau! Não era uma criança, mentira, gente, eu tenho 38. Não era uma criança. Mas eu fiz em 2006, eu e toda a comunidade surda da época, né? Porque era a única certificação, a única não, pela primeira vez teríamos uma certificação para trabalhar com Libras. Então eu fui fazer a prova, minha irmã, meus amigos surdos, namorado surdo, foi todo mundo fazer a prova. E aí terminou a prova, primeiro era de marcar X, né, Gabi? Terminou a Uhum. prova, a gente desceu para papo ali, né, esperando, conversando. Quem é aprovado era chamado para fazer a segunda etapa da prova. E aí a gente conversando, mas Gabi, a prova foi tão complicada que nem os surdos entendiam o que estava sendo sinalizado, gente. A Mariane estava sinalizando, amiga querida, gosto, te amo, Mariane, mas a prova é difícil. Foi um sufoco. Ela foi da minha também. Também, gente do céu, Eu acho que sua. o que dificultava, eu treinei muito isso, eu pratiquei muito isso antes, né? A datilologia deles é extremamente rápida, emenda umas 4 letras juntas. Então, assim, pega a primeira e a última letra da palavra. Assim, conforme a gente vai estudando, treinando, hoje em dia, com a prática, a gente até acostuma e às vezes até a gente faz isso, né? Depois a gente vê que no dia a dia, para os surdos, às vezes até tem que ser um pouco mais devagar para entender o que está falando. Mas na prova é muito rápido mesmo. E assim, era muita pergunta da teoria de Libras, né? Do contexto histórico, de como começou a Libras no Brasil. Então, assim, era muito teórico. É até interessante, né? Eu sempre falo para os meus alunos, porque as provas teóricas da primeira etapa, a gente recebia um caderno em branco. Você lembra, Débora? O caderno era em branco, só tinha A, B, C, D, A, B, Lembro. C, D, A, B, C, D. Ou Vazio, branco, nada. Texto não tem, vazio. não tinha nada. Mentira. Aí eu Vazio. peguei, Já dá um vazio interior, né? eu peguei e fiquei olhando assim, ué, mas cadê as perguntas, as respostas pra gente escolher? Não tem português. É Isso. puro Libras. Só Libras. E aí passava um vídeo, né, pra gente, a gente assistia uma vez e na segunda tinha que responder. Pronto. Aí na segunda vez responde. E depois passava, depois que acabava tudo, passava uma vez direta todas as questões, né? Era assim. E assim, até que essa parte ainda foi tranquila. A parte prática dá aquele friozinho na barriga por causa das pessoas que estão avaliando, né? Normalmente, pelo menos na minha banca, foi um professor ouvinte, um professor surdo, no meu caso foi uma surda, e uma pessoa gravando. Então fica a câmera na sua frente, enorme ali, e uma TV em cima, né, que mostra tanto o que você vai fazer na modalidade oral quanto na Libras. E então, assim, super difícil. Tinha uma apresentação no começo, né? Eu acho que a gente tinha o quê? Até 5 minutos para se apresentar? Acho que era isso, Para né? apresentar Eu no acho que é final. tão nervoso na hora que quando a gente treina, dá 10 minutos. Quando a gente faz na hora, dá 5 segundos. 5 segundos acabou. Caso nervoso, mas foi legal, foi uma experiência única. Era muito bom, né? Fica para uma marca na história, né? De quem Uma treina marca. Libras, horrível, né? Só quem viveu sabe. Só guria, emoção. Tá. Gente, tá. Eu vou focar mais perguntas, porque já estamos terminando, chegando quase no fim, quase no fim. Jesus, vamos lá. Tá.
Então, pergunta número 4. Qual a Boazinha. dica que você dá, Gabi, para quem quer começar a estudar Libras? Quero, de novo, ó, quero começar, mas tenho medo. Bom, a primeira dica é não ter medo. É uma língua, gente. É maravilhoso você poder se comunicar com outras pessoas. E os surdos são pessoas maravilhosas. Então, assim, se envolve, procure cursos, como a própria Débora disse, cursos que sejam de qualidade. Conheça amigos surdos, conheça pessoas que já são da área, entenda as experiências delas e vai lá, estuda. Às vezes no começo muita gente acha difícil, ai, não tem coordenação motora. Basta treinar, se esforçar que vai dar tudo certo. Pergunta 5. Como é que a Libras mudou a sua vida? Como é que era antes e como é depois da Libras? Ela colocou mudou barra transformou. Então, primeiro que eu ganhei diversos novos amigos. Então, a primeira coisa é que eu pude conhecer novas pessoas, são amigos assim, bem próximos. Mudou no contexto religioso, como eu disse, que foi onde eu comecei, pensando ministerialmente, né, no meu trabalho com surdos. Mudou também no sentido profissional, né? Me abriu muitas portas para trabalhos, né, para o contexto de atuação, como intérprete, tradutor-intérprete e também como professora de Libras. Além dos amigos surdos, também tive muitos alunos que tive o prazer de conhecer e estar junto. E as outras pessoas que eu tenho conhecido, principalmente agora na época da pandemia aí, com as lives, com os cursos. Eu vi que você. Ai, deixa eu parar. Eu vi que você fez um. Tá fazendo, eu acho, um curso com o Rimar. Com o Rimar, né? Ah, eu adoro o Rimar, meu amigo de. Dá pra Ai, dizer que de eu adoro infância, também. gente. Ele é ótimo. Verdade, ele E é é ótimo. uma possibilidade que, se nós não estivéssemos na pandemia, seria difícil, né? Porque acabaria que, quem está próximo, né, de onde ele mora, de onde ele está, consegue fazer cursos, mas as pessoas que estão mais distantes não conseguem, né? E eu vejo muita possibilidade, né, de cursos de qualidade, tanto para quem está começando na Libras, como para quem já é fluente em Libras, trabalha com língua de sinais e quer fazer um aperfeiçoamento em classificador, em expressão facial, em tradução da Libras para o português. Então, coisas que têm dificuldade na sua vida profissional, que é normal, isso acontece em todas as profissões, né? Tu não para de estudar. E agora a gente tem essa possibilidade de estar em contato com professores do mundo todo, né? É bem, bem legal. Verdade, sim. Na verdade, eu comecei o contato ali com a família. Eu comecei com a Sueli, né? Com a Sueli Ramalho. Eu comecei a fazer um curso. A Sueli, esse sinal. Isso, cabelo enrolado, mão em Gá. Bem antes da pandemia, eu comecei a fazer um curso com ela. E aí depois entrou a quarentena e tudo mais. Finalizei o curso e comecei a ter o contato com ela, com o irmão dela, o Rimar, com a Pamela em diversos outros O cursos. da Pamela, não sei. Pamela, Pamela. com a Pam, com o Rimar, com a Sueli, e aí a gente acabou criando esse contato, né? Inclusive amanhã tem uma live com eles na minha página, vai ser Eu bem vou assistir. divertida, vai ser bem legal, vai ter até o desafio da farinha. Não! Sério? Sim! Aham. A farinha que põe Da no rosto farinha no rosto. e não acredito. Eu Vai, pedi, eu falei, Pamela, pode, por favor. O você Rimar aceitou. aceitou? Rimar aceitou! Gente, agora eu vou assistir. Maravilhoso. É acessível para ouvintes e surdos, como vai ser? Já pode falar um Sim. pouquinho, que daí o pessoal que é ouvinte ou surdo já sabe sobre amanhã. Sim, podem participar. Surdos, ouvintes, vai ser acessível. Vai ter tanto eu quanto a Pamela de intérprete, o Rimar de surdo.
E vai ser muito legal, muito divertido. Estamos preparando aí umas perguntas interessantes, então não percam. Vai ser no meu Instagram. E eu não sei se ela vai entrar com o Instagram da Pan ou do Rimar, mas fiquem aí de olho em como que vai ficar. Entrem pelo meu e vocês conseguem acessar. Libras Gabi, né? Não, Isso, Libras com Gabi. Libras com a Gabi. Tá, é esse que está linkado agora na live. Para Ali em vocês cima. viram. É ali em cima, aqui em cima, né? Vocês Isso aí conseguem ver, mesmo. tá? Libras com Gabi. Aí vocês podem assistir, é bom, gente, porque vocês conseguem ver várias pessoas sinalizando. É claro, a gente sempre tem afinidade com uma determinada pessoa sinalizando. Eu tenho, no meu histórico de estudo de Libras, tive aula com a Ronice Quadros, tive aula com a Karen, tive aula com várias pessoas, assim. Mas sempre tem aquela que você tem um cheiro, né? Um vínculo de sinalização melhor, né? Poxa, eu quero sinalizar com esse jeitinho, né? Mas é muito importante a gente manter o contato com vários sinalizantes. E essas lives são uma ótima oportunidade. Então, amanhã tem essa live da Gabi com a Pamela, que também é ouvinte, como a Gabi, intérprete, professora de Libras, excelente, profissional. E o Rimar surdo, também, né? Não tenho nem o que dizer do Rimar, excelente amigo e também excelente profissional. Surdo, o Rimar. Então é uma oportunidade bem legal de vocês verem essa dinâmica com 3 pessoas sinalizando e vai ser acessível para português. Né? Coloquem na agenda de vocês, acho que vai ajudar muito no aprendizado. Muito bom. Gabi, eu tenho mais perguntas, mas faltam 10 minutos e aí esse Instagram, ele encerra a live. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para as últimas palavras e quem ficou com alguma dúvida, né? Eu sei que tem um pessoal que mandou algumas perguntas aqui, algumas mensagens que eu vou ler da Isis. Muito obrigada, a Isis manda parabéns, amor e paz. A Vani manda parabéns, muito amor para vocês. A Carla agradece a resposta da pergunta que foi, né, que a Gabi respondeu, né? E quem ficou com... Deixa eu liberar os comentários para o pessoal poder também fazer as últimas falas. Quem ficou com alguma dúvida sobre a experiência da Gabi, como é que a Libras transformou a vida dela, como é que mudou, né, a vida dela, como é que é o trabalho da Gabi, sinta-se muito à vontade, né? Tem o contato dela aqui, onde eu mostrei antes. Podem mandar mensagem. Se alguém ficou com alguma dúvida de algo que eu falei, vocês sabem onde me achar, né? E estou sempre por aqui. E vou passar a palavra para a Gabi, para ela fazer as últimas palavras, e eu vou interpretá-la. Eu quero agradecer, né, a oportunidade. Na verdade, eu conheci a Débora através do curso de ESL, né, a Língua de Sinais Americana, que eu também tinha muita vontade de conhecer. É claro que foi um curso básico, eu espero me aprofundar. Débora, abre mais cursos. E assim, foi muito bom, muito legal conhecer um pouquinho, né? Agradeço por essa live, foram perguntas muito boas. Eu avisei antes a Débora, gente, que eu falo muito. Inclusive, os surdos brincam comigo assim, ó. Que eu falo pelos cotovelos. Eu falo, gente, deveria ser esse o meu sinal. Podia mudar sinal, Gabi, sai de É o meu apelido na Libras. É o meu apelido. Então, assim, quem sabe um dia a gente marca uma live parte 2 para continuar essas perguntas. Mas podem realmente ficar à vontade, como ela falou, pode me chamar no Instagram, me perguntar. Tem o meu canal do YouTube também. Eu tô começando a mexer nele, mas é o mesmo nome do Instagram, Libras com Gabi, tá bom? Então, se vocês quiserem entrar em contato, é só chamar. E eu agradeço, Débora, pela oportunidade. Eu vi que tem gente perguntando o horário da live de amanhã. É às 21 horas. Ó,
9 da noite. Isso, 9 da noite. Minha amiga Nanda tá online, ela é surda, olha a Nanda. Esse é o Ananda, filho oi. dela. Obrigada, queridos. Obrigada, pessoal. O Muito surdo bom. agradecendo as intérpretes. É muito bom quando a gente recebe esse feedback, querido. Muito Verdade, verdade. bom. É muito bom. Então, muito obrigada, pessoal, a todos vocês. Essa live vai ficar salva. Querida, muito obrigada, dizendo vocês são demais, meus vizinhos são surdos, adoro quando sinalizo com eles, mas fico tímida. É exatamente sobre isso que a gente conversou hoje, né? Então, eu espero que essa live tenha plantado um pouquinho de amor, de vontade de aprender a língua de sinais, que tenha afastado o medo de aprender língua de sinais e contem conosco nesse processo, tanto comigo quanto com a Gabi. Podem nos procurar sempre que quiserem. Exatamente, isso aí, gente. E muito obrigada novamente. Foi muito interessante, muito legal. Eu vi mais um surdo amigo meu ali ó, nos comentários, o Alex, o Davidson. É os que eu tô vendo, tá passando bem rápido. Vários surdos amigos meus. A Jana também falando que amou a live, que bom. A Jana não é sua irmã, né? Outra. Não, é outra Jana. Olha que legal, começou a fazer o básico de Libras. E isso aí, segue firme. Beijo, Grazi. A Grazi também é aluna da Sueli. Foi minha amiga de turma. Que legal, queridos. Beijos para todos, uma boa noite e espero que a gente se encontre em breve, né? Sim, amanhã. Amanhã, combinado. Então, Amanhã na até live. amanhã. Isso, até amanhã. Amanhã a gente se encontra às 21. Vamos tirar um print, né? Uma fotinha. Como é que a gente faz isso? Tu sabe fazer? Deixa eu ver sei aqui. fazer? Será que eu sei fazer? Vê se consegue, senão eu tenho tudo aqui. Tá, eu acho que eu consigo. Nossa, a pessoa não sabe. Será que eu fiz? Eu acho que eu fiz. Foi. Deu uma travada aqui, eu não sei se eu saí bem aí, Deu uma não, hein? travada porque eu fui salvar as fotos. Ah, tá, entendi. Então tá bom. Mas consegui. Depois eu mando para todos. Isso aí, a gente foi. Um beijo, minha teacher. Beijos, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. queridos. Tchau, tchau.